Este programa é patrocinado por Entrou para a faculdade para formar-se em contabilidade. Saiu de lá formada em gestão e hotelaria. Até aí tudo bem, mas agora ela vive a curar as pessoas. Afinal de contas, como é que se forja um empreendedor? Boa noite, é sempre um prazer trazer-lhe mais histórias, negócios e conquistas. Está-se a iniciar mais uma edição daquele que é o nosso programa sobre empreendedorismo. É aqui, neste mesmo programa, onde fica a saber como é que surgiram, como é que desenvolveram as nossas pequenas, médias e grandes empresas. Então, fica desse lado, não sai daí, leva uma pipoca, senta no sofá, fica na cama e acompanhe o nosso programa, porque temos histórias incríveis de vida hoje. Acompanhe! A pergunta que eu fiz inicialmente não tem uma resposta exata. Como é que se forja um empreendedor? É difícil de responder. É muito complexa essa pergunta. Não há uma fórmula exata, pois todos nós começamos de várias formas e de repente até vamos acabar fazendo algo que nunca imaginamos. E não foi diferente com a Érica Manjate, esta que é a nossa primeira entrevistada dessa noite. Então acompanhe a história da Érica Manjate, que é impressionante. A sua história é aparentemente comum entre os jovens. Nasceu na antiga Lourenço Marques, hoje Maputo, onde fez o ensino primário, tendo seguido aos níveis subsequentes o curso de contabilidade. Mas os seus sonhos sempre estiveram no ar, porque queria viajar e, sobretudo, trabalhar com a cultura. Primeiro fiz o ensino primário aqui mesmo na Escola da Malhangalene, depois passei para a Escola Comercial de Maputo, onde fiz contabilidade, fui ao instituto, continuei também com contabilidade e depois achei que a contabilidade não era muito para mim. Eu não me enquadrava muito naquilo que era a contabilidade. Então depois decidi ir para a universidade e fiz gestão turística. Gestão turística onde eu queria fazer exatamente aquilo que eu gostava, não é? Era produzir pacotes turísticos, fazer intercâmbio com pessoas, viajar, conhecer novas culturas, por aí fora. Então foi por isso mesmo que eu fui por essa via. E depois, quando acabei a universidade, abri uma agência de turismo chamada Mapico Tours. Bom, na verdade eu não tinha dinheiro. Mas eu tinha muita vontade de fazer. O que acontece é que muita gente pensa que para fazer as coisas acontecerem precisam de dinheiro. Mas eu tinha vontade e comecei na varanda da minha casa. Eu lembro-me, na varanda da casa dos meus pais. E não tinha experiência nenhuma, mas eu queria fazer as coisas acontecerem. Então comecei a investigar, comecei a ler livros, meti-me nos programas de estágio, por aí fora. Então foi assim que comecei. Tinha apenas uma mesa, uma cadeira e alguns livros. E fui assim, gradualmente, começando a fazer pacotes de turismo, inscrevi-me em alguns programas, não é, de intercâmbio. E foi assim que eu comecei a obter os primeiros clientes, não é? Que vinham de diversas partes do mundo, vinham por vários motivos. Mas com o aparecimento de outros operadores, assim como com a massificação da internet que lhes roubava parte do trabalho, as receitas caíram e Érica Manjate percebeu que era o momento ideal para tomar outros voos. Lembro-me de ter conversado com uma amiga minha que trabalhava na altura numa mineradora em Moma. Disse, olha, eu acho que esta área aqui é muito boa e tu se calhar te darias muito bem nela. Porque, o que é que achas da gente adquirir licenças de comercialização de minerais e vender? Porque eu noto aqui que esta empresa aqui
fatura muito. Se calhar nós podemos fazer isso juntas. Eu não entendi absolutamente nada de mineração, de gemologia, de geologia, mas alguma coisa despertou em mim assim. E também fui investigar, fui ao Ministério dos Recursos Minerais e Energia, procurei saber o que era necessário para adquirir uma licença e adquiri na altura. Lembro que adquiri e da mesma maneira que comecei com o turismo, foi exatamente como comecei com as gemas, não é? Então achei que não sabia nada e queria desenvolver essa atividade e fui para a Tanzânia. Fui lá que fiz o curso de gemologia, mais ou menos durante um ano, mas de forma intermitente. Ia, vinha, assim, e pronto. Adquiri o meu certificado e comecei a trabalhar nisso. Então, nessa altura, eu me lembro que fui trabalhar para uma mineradora em Chimoio durante mais ou menos 4 anos e comecei a comercializar minerais. Este novo voo às mineradoras fez sorrir a sua conta bancária, porque a empreendedora voltou a ter receitas satisfatórias, mas não seu coração, que sentia que o negócio não acrescentava valor às gemas exploradoras do país. Foi aí que decidiu criar a Rica Joia. Estava satisfeita financeiramente, mas a nível pessoal, não é? A nível de realização profissional não estava muito satisfeita, porque é aquilo que eu estava a dizer. O que se faz é que em Moçambique é que nós temos muitos minerais, não é? Temos muitos minerais e são explorados de forma desenfreada, não é? E não se acrescenta nenhum valor. É tudo tirado, não é? Da área mineira e é exportado. Então eu achei que queria acrescentar valor às pedras, não é? Ou às gemas que nós temos em Moçambique. Então comecei a produzir uma linha de joias, mas com pedras 100% moçambicanas e prata ainda, não em ouro. 4 anos depois, devido à instabilidade militar que se registava no centro e norte do país, várias empresas foram forçadas a encerrar. Neste momento, Érica Manjate perdeu o mercado e o emprego na mineradora. Muitas empresas fecharam porque temiam o pior. E até porque há muita gente que morreu nessa altura. Então daí a minha mineradora ou a mineradora onde eu trabalhava acabou fechando. E eu volto para Maputo mais ou menos em 2017, não é? Na verdade, eu achava que não ia voltar mais para Maputo, estava satisfeita com a minha vida lá, mas, entretanto, havia essa preocupação. E se acontece alguma coisa, preocupação de família, na verdade, e se acontece alguma coisa com ela lá, é verdade que a gente quer fazer alguma coisa diferente, quer produzir, mas acima de produzir, a gente quer viver. Regressou forçada a Maputo, afinal, já não tinha a fonte de sustento. Mas, diferentemente do que podia esperar, as portas rapidamente se abriram e ela herdou a empresa Cura Verde, criada pelo pai e a irmã, ao mesmo tempo que reergueu a Rica Joias, empresa que conta atualmente com 3 trabalhadores. Foi nesse âmbito que eu volto para Maputo e nessa altura lembro-me que o meu pai e a minha irmã estavam a abrir a Cura Verde. E a dada altura a minha irmã depois conseguiu um emprego e o meu pai deixou a empresa comigo, sobre minha égide. Então posso dizer que a empresa é familiar, não é? E eu é que estou à frente, eu é que estou a gerir. Exato. A Cura Verde nasce exatamente porque o meu pai sempre foi curioso, sempre gostou de curar, não é? Assim, por exemplo, aparecia um amigo ou um familiar doente, ele dizia, não, eu conheço a planta X e eu acredito que isto aqui vai te curar, ou vai te fazer, portanto, exatamente vai te curar. Então, fazia um preparado e dava, e o tal amigo vinha e agradecia, dizia, realmente funcionou. Nós temos aqui, não é, chás diuréticos, depurativos de sangue, para diabetes, para tensão alta, para tensão baixa, temos óleos para cabelo, pomadas anticicatrizantes, temos sabonetes,
Temos, na verdade, uma vasta gama de produtos, não é? Temos chás e temos suplementos naturais. Suplementos, não é? Que aumentam, portanto, o tamanho do pênis. Temos também chás que ajudam muito a eliminar a impotência sexual. Depois dos altos e baixos nas outras empresas, na Cura Verde, a empreendedora conseguiu mais do que um sustento. Ela alcançou a realização que há muito procurava, porque, segundo justifica, os seus produtos melhoraram a qualidade de vida dos clientes. Eu acredito sim que as plantas têm poder. Eu estou super satisfeita com o trabalho que eu estou a fazer hoje. Eu quero acreditar porque é uma área que eu nunca pensei em trabalhar nela, não é? Mas eu quero acreditar que foi mão de Deus, porque tenho ajudado muitas pessoas, não é? Mulheres inférteis, por exemplo, que tentam engravidar há mais ou menos 10 anos, com miomas, com diabetes, quer dizer, com todo tipo de doença, na verdade, não é? Até pessoas obesas que queiram perder peso, não é? Nós temos chás e suplementos naturais que ajudam essas pessoas. Então eu costumo dizer que foi Deus, porque não é uma área em que eu me formei, não é? Mas que ganhei gosto, exatamente porque é gratificante, né? Olhar para as pessoas e ver um sorriso, ver uma mulher que não conseguia engravidar há muito tempo e vir cá agradecer. Uau, já tenho um filho, tem 6 meses, está aqui. Então é muito bonito, quer dizer, não há dinheiro que pague isso. A Cura Verde comercializa suplementos naturais e chás, entre eles o chá diurético, curativos de sangue, diabetes, tensão alta, óleos para cabelos, sabonetes, etc. O que é uma ação? Tal como cada bloco é uma parte do valor de uma casa, uma ação é uma parte do valor de uma empresa. Quando compras blocos para construir a tua casa, estás a investir no teu futuro. Quando investes em ações de empresas que crescem, estás também a fazer um investimento no teu futuro. Uma iniciativa da Bolsa de Valores de Moçambique. Como puderam perceber aí em casa, através da história da Érica Manjate, é nas plantas onde nós encontramos a cura para diversas enfermidades. E através da história da Érica, podes ter a cura para aquele seu probleminha. Estás aí sentado desse lado e achas que não tem cura? Tem cura sim. É só procurar umas ervas, ferver e olha, já está. Vamos passar agora para esta que é a nossa segunda reportagem da noite. Falo-vos deste grande empreendedor que é o senhor João Manjate. Ele que nasceu em Gaza, foi para as Minas da África do Sul, onde ficou algum tempo, e depois voltou para a antiga Lourenço Marques, onde veio empreender. E que empreendimento ele criou, meu Deus! Ele é um homem empreendedor de mão cheia. Hoje, ele é dono de uma rede de clínicas e farmácias. Então, acompanhe a história impressionante do Sr. João Manjate. Um sonho que carrega desde a tenra idade, mas que passou por diversas metamorfoses. João Manjate sempre quis ganhar a vida ajudando a quem precisa. A oportunidade de começar a materializar o sonho surgiu logo cedo, quando foi convidado a viver com a prima para ajudá-la a cuidar de um recém-nascido. Largou a zona de conforto e partiu rumo à grande cidade, Maputo. Eu venho a Maputo, primeiro porque eu fiz o meu ensino primário em Xai-Xai, na Escola Santana de Dengue, é onde eu fiz o meu ensino primário. Então termino e já não havia como continuar a estudar lá. E eu tinha uma prima que casou com um senhor que vivia em Maputo na altura. Então ela teve o primeiro seu parto do primeiro filho e precisava de alguém para lhe ajudar a cuidar da criança. Então quando ele vem de visita a Maputo, achou que podia voltar comigo aqui para lhe ajudar a cuidar da criança. Ela vivia sozinha, só com o marido. Então venho com ele cá. Mas havia sempre um interesse de eu continuar a estudar. Envolvido um tempo depois da proclamação da independência, então se introduz o sistema de alfabetização ou por outra, o ensino do curso noturno. E eu achei por bem que devia continuar a estudar e continuei os meus estudos na escola secundária Estrela Vermelha,
atual Estrela Vermelha, na altura era a Escola Secundária Joaquim de Araújo. É lá onde eu fiz a minha quinta, a minha sexta, e depois passo para a atual Escola Industrial de Maputo. É onde eu fui fazer a minha nona e depois passo para a Industrial. Manjate já havia concluído a 4ª classe e, na capital, deu continuidade aos seus estudos, ingressando na Escola Industrial. De seguida, fez o curso de Construção Civil. Nesta altura, a falta de condições básicas para alimentar a família levou-o a juntar-se ao grupo de jovens que pretendia ganhar a vida nas minas da África do Sul. Continuando a trabalhar nos Correios, onde eu era responsável de uns serviços que na altura chamavam Casa Forte. Então trabalhei nos Correios até o ano de 1984, quando saio já do Instituto, estava a fazer o curso de Construção Civil. Então fui feito na construtora Tâmega, na altura. Então eu trabalhava na construtora Tâmega como planificador, chamavam planificador de trabalho. Então é quando já havia uma movimentação através da TEBA, chamada TEBA, que é uma entidade ligada às companhias mineiras na África do Sul que recruta os mineiros para... Então queriam 15 pessoas para irem trabalhar nas minas na África do Sul, mas que soubessem falar inglês. Saber falar inglês e escrever um pouco, é o que diziam na altura. Então quando a gente chega lá, disseram que a empresa ou a companhia mineira que precisava de pessoas que sabiam falar inglês e escrever fazia parte das chamadas companhias mineiras do Anglo-American Corporation e estavam em greve. Então nós tínhamos que decidir ou voltar para Moçambique ou então aguardarmos até que aquela situação se acalmasse. E se acalmasse, havendo ainda necessidade, continuávamos, porque nós íamos trabalhar numa nova companhia mineira que estava para abrir, a chamada Blyvor No. 9. Então, quando nós dissemos, não, qualquer companhia que achar, pode nos mandar, podemos ir trabalhar. Então, quando nos dividiram, esse grupo de 15 dividiram-nos em 2 ou 3 para cada uma das companhias que naquele momento estava a recrutar. Então, eu fui calhar numa companhia chamada Del Claro Gold Mine Pty Limited. Vários anos depois, em 1988, regressou definitivamente a Moçambique. Não tinha emprego nem perspectivas, mas o dinheiro guardado durante a sua passagem pelas minas foi a luz no fundo do túnel. O jovem decidiu começar a empreender. Comprou um barco e começou a comercializar o peixe, mas um evento dramático cortou a margem de progresso do negócio. Comecei com a minha base do início foi esse dinheiro que se acumulava, não é? Aqueles descontos que faziam quando nós estávamos na África do Sul, descontava-se 60% do salário. A partir do 6º mês, 60% do salário era descontado para Moçambique. E quando chega aqui, recebe aquele dinheiro. Então, esse dinheiro fui acumulando. Então, quando voltei, tinha que encontrar uma forma de sobreviver. Então, usei esse dinheiro, comprei um barquito de arrasto, camarão. Depois, com o andar do tempo, meti o segundo, que já esse segundo eu usei para a pesca de magumba. E fornecia a esses vários mercados aqui em volta da cidade de Maputo, em Matole, em alguns. E o processo foi andando e depois comprei o 3º barco, que era chamado barco número 3, Longomar. O fim do negócio do peixe não travou o entusiasmo pelo empreendedorismo, muito pelo contrário. Vendeu os barcos e, com a ajuda de um outro core business que vinha desenvolvendo ao mesmo tempo que a pesca, juntou dinheiro e mergulhou uma vez mais nos negócios e desta vez apostou no ramo dos transportes. Comprei carros de transporte, que os famosos J5 amarelo, que quem foi o fornecedor desses carros nesse período foi a Interposto. Então eu adquiri aqueles carros vendendo embarcações, não é? Abdicando-me do trabalho das barracas. E então lancei-me para aquele negócio que eu fazia as rotas museu para Praça dos Combatentes, Baixa para Praça dos Combatentes, Museu Spamani. Mas ainda estava insatisfeito, pois João Manjate sentia que era preciso mais. Era preciso abastecer as suas barracas com mais produtos
que só podiam ser adquiridos na África do Sul, porque em Moçambique a crise alimentar não facilitava. Como eu tivesse bancas no mercado, comecei a ver necessidade de introduzir produtos como maçã, uvas. E eu, tendo vivido na África do Sul, sabia onde se compravam as coisas lá na África do Sul, que é no mercado que está na baixa de Johannesburg, chamado Maquete, em Johannesburg. Então eu comecei com este negócio, trocar dinheiro e alugar os carros, os caminhões grandes. Eu alugava os carros de transporte da DAM. Com o passar dos anos, surgiram cada vez mais concorrentes e o mercado ficou pouco fértil. Abandonou e decidiu abraçar outros desafios. Recomeçou com mercearias, mas foi no ramo medicinal que melhor se encaixou. Contudo, a legislação afigurava-se um entrave, já que só podia abrir uma farmácia o indivíduo que fosse um farmacêutico, assim como um centro de saúde quem fosse um médico. A área da saúde é uma história complicada, porque o nosso país, quando autoriza a liberalização da exploração nessa área da saúde, condicionou a primeira, que só podia abrir farmácia quem fosse farmacêutico, que eu podia abrir um centro de saúde quem fosse médico. Esta era a condição. Envolvido um tempo, se provou que não era possível. Eu fui uma das pessoas que tive audiência na altura com o Ministro da Saúde, de então. Pedi para falar com ele quando eu construí a farmácia aqui na Zona Verde. Aliás, primeiro eu fiz o projeto da construção, fui submeter o projeto no Conselho Municipal e disseram que o Conselho Municipal disseram-me que não podiam autorizar sem a anuência do Ministério da Saúde. Quando o projeto entra no Ministério da Saúde, na altura pagava-se 500 meticais, parece. Foram dizer que não podiam autorizar porque eu não era farmacêutico. Então, quando eu pedi a audiência, falei com o ministro. Realizar o sonho nunca esteve tão perto. A vontade de ajudar e a necessidade que a população da Matola tinha de um centro de saúde motivaram a construção de mais farmácias e uma clínica, cujas obras terminaram em 2015. A quando da visita do falecido presidente do Conselho Municipal, o Carlos Tembe, ao posto administrativo daqui do Infleno, onde eu estou, ele deparou num comício aqui na zona da Cor de Lusaka, mais ou menos esta zona que chama Manduca, com um pedido da população que estavam a pedir que ele criasse condições para ter uma farmácia. E ele disse, bom, eu vou conversar com empresários que estão a investir nessa área para ver se podem colocar uma farmácia. Porque nós, como Estado, temos o nosso hospital, só não está a responder devidamente, não é? Como devia ser, mas como para privado eu só posso negociar com pessoas que estão a investir nessa área. Então, falou na altura com o chefe do posto, que me convidou para eu fazer parte dos empresários que estariam para receber o presidente quando da sua visita. Então foi nessa perspectiva que quando eu vou ao gabinete, me encontro que ele sempre abria um espaço para receber os vários empresários que estavam presentes. É quando ele descobre que, afinal de contas, eu era um dos chamados dono da farmácia que estava ali. Então ele me pede, estou a pedir ao senhor criar um esforço para colocar mais uma farmácia naquela zona de Manduca. Então, faz o projeto, mete todos os documentos e que facilmente vamos viabilizar, porque é um pedido que eu encontrei quando eu estava fazendo a minha campanha de visita que eu fiz naquela zona. E depois, dito feito, de fato, eu fiz um projeto, apresentei, foi aprovado. Então, é quando eu fiz uma segunda farmácia, que é essa que estou a referir ali no Manduca. E depois dali, foi andando. Então, mas já começa um outro bichinho, porque as pessoas exigem, não é? Quando você está desenvolvendo uma atividade, em algum momento os próprios nossos, aqueles nossos clientes, vou chamar assim, então vão precisando mais. Então sempre pediam para ver se podíamos ter um centro de saúde privado, que passava um malo, depois de meia-noite não há como deslocarem, por exemplo, para a cidade, em caso de enfermidade ou uma necessidade qualquer. Que tal, já que o senhor trabalha nesta área, abrir aqui nessa zona um centro de saúde?
Então fui pensando no assunto, também era uma forma de ampliar um bocadinho o espaço de manobra para a gente poder trabalhar. Então foi quando eu comecei a construir esta clínica onde estamos. Aos poucos, né? Aos poucos fui construindo até terminar essa construção de forma definitiva em 2015. O clamor da família, o clamor das pessoas que estão à sua volta e o seu passado são as grandes inspirações do seu trabalho. Prova disso é que logo depois de ouvir as preocupações da população, Manjate começou a desenhar um projeto de um centro de saúde com uma maternidade. Por que deves poupar? Poupar é importante para garantires o teu futuro, a segurança e estabilidade da tua família, para que possas ajudar os teus filhos quando precisam, para emergências de saúde e para te ajudar na velhice. Para poupares, podes guardar o teu dinheiro ou fazer investimentos que aumentam o teu valor ao longo do tempo. Uma iniciativa da Bolsa de Valores de Moçambique. Senhor João Manjate é um homem vivido, passou por várias dificuldades, até já foi muqueirista, vender batata, para hoje ser o grande empreendedor que ele é, dono de uma rede de farmácias e clínicas. Então, muitas vezes não importa muito de onde a gente vem, mas sim onde nós queremos chegar. E ele foi um homem que teve muito objetivo, muita garra na vida, por isso está onde está hoje. É sim, sem dúvida, uma história por seguir e inspirar-se nela. Vamos passar agora para a rubrica Literacia, onde o IPEM vai nos trazer algumas dicas de gestão que vocês aí em casa podem usar para o seu negócio. Fadira, vem para aqui e nos dá a sua grandiosa literacia. Olá, Angélica. Olá, telespectadores. No programa anterior, eu trouxe dicas de como melhor gerimos os nossos negócios. Para o programa 2, o IPEM traz dicas de como ser competitivo no mercado. Nomeadamente, a primeira dica: faça um planeamento estratégico. Caro empreendedor, estabeleça a estratégia para alcançar os objetivos da sua empresa, tendo em conta toda a informação vindo dos clientes, dos fornecedores e também dos colaboradores. Olha, e nunca esqueça da capacidade de prestar serviços, a capacidade de produzir e de vender. A segunda dica que trago hoje é que, caro empreendedor, nós temos que ficar sempre de olho na concorrência. Temos que obter informação das outras empresas que fazem o mesmo serviço ou que prestam o mesmo serviço que nós prestamos. E a última dica que eu deixo hoje é que temos que saber estabelecer o preço certo ao nosso produto. Temos que saber estabelecer a margem certa ao nosso produto. Nunca uma margem elevada, porque assim perdemos a preferência, e também nunca uma margem baixa, porque assim perdemos dinheiro. Temos que estabelecer uma margem equilibrada para não perdermos dinheiro. Por hoje é tudo. IPEM, existimos para as pequenas e médias empresas. Não se pode copiar uma história. Sim, não se pode. Mas pode-se aprender com quem já trilhou os atalhos que levam à estrada do sucesso. E um dos itens para chegar a essa estrada ou para chegar ao sucesso é ter fé na vida. É muito importante termos fé para podermos alcançar aquilo que são os nossos objetivos. Vamos passar agora para a nossa rubrica Dica de Sucesso, onde cada entrevistado nosso deixa aqui aquilo que são os seus conselhos de como chegou onde chegou. Primeiro, eu diria que é fé em si, não é? Fé em si e fé em Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto é persistência, porque é preciso persistir. Nem todos os dias o sol brilha para nós. É preciso termos gosto naquilo que estamos a fazer. É o que posso dizer. Temos gosto. Tudo que nós fizemos, quando queremos fazer, vai resultar. Estamos a varrer, aonde ver que varrendo, alguém vai apreciar o nosso trabalho, porque estamos a varrer bem.
Estamos a limpar, se estamos a limpar bem, alguém vai apreciar o nosso trabalho. Todo o trabalho é preciso um empenho, uma entrega. Caro telespectador, desafie-se. Desafie-se sempre. E nunca tenha vergonha do seu trabalho, pois um grande empreendedor sabe sofrer e sabe aprender com o sofrimento. É assim como nós terminamos mais uma edição do HNC. Voltamos daqui a 8 dias. Até lá, pense em como ser um grande empreendedor. Mas não esquece, começa-se de baixo para chegar lá no topo. Tchau, tchau. Até para a semana. Este programa teve o patrocínio de produção, parceria, apoio.